é um P minúsculo, tá? Neste caso, P pode ser maior do que N. Eu posso até ter mais, usar mais elementos do que tenho dentro do conjunto, porque eu posso usar ele com repetição, tá? Posso repetir esse elemento, tá? Antes de a gente chegar numa dedução geral para como é feito o cálculo do número de combinações com repetições, vamos discutir esse problema aqui, que ele vai nos dar base para o entendimento de uma forma mais geral. Então, veja que esse é um problema que envolve repetições de valores. Ó, de quantos modos podemos comprar 6 sorvetes em uma sorveteria que os oferecem em 4 sabores distintos? Eu quero comprar 6 sorvetes, quero formar um conjunto com 6 elementos, mas só tem 4 sabores distintos. Isso quer dizer, né, que naturalmente vou ter que repetir sabores. Não obrigatoriamente. Né? Eu posso escolher os 6 sabores, os 6 sorvetes todos do mesmo sabor. Né? É uma opção. Não falou que tinha que escolher ao menos um sabor de cada tipo, né? Ou pelo menos ter um dos sorvetes sendo de cada um dos sabores disponíveis. Então, posso escolher todos do mesmo sabor, posso escolher sabores distintos e repetir algum, mas naturalmente a gente percebe que há repetições aqui, né? Ou repito tudo do mesmo, ou ao menos um dos sorvetes vai ter que ser repetido, senão não dá 6. Então, é um problema de combinação com repetição, tá? Onde nós temos só 4 elementos, são 4 sabores, são 4 sorvetes distintos, e eu quero formar agrupamentos de 6. A gente tem um P maior do que N. Ó. Tá? Então, indica que naturalmente vai ter que ter repetição. Certo? Bom, veja que esse tipo de problema, ele poderia, né, ser interpretado, né, o número de modos de comprar esses 6 sorvetes, tá, tendo só 4 sabores distintos, ele seria igual ao número de soluções de uma equação desse tipo aqui. Ó. Se x1 fosse o número de sorvetes do tipo 1, x2 denotasse o número de sorvetes do tipo 2, e assim por diante, até o x4, sorvete 4, então a soma de x1 mais x2 mais x3 mais x4, ela tem que ser igual a 6. Tá? Então, o número de combinações de repetições de 4 elementos tomados 6 a 6 seria igual ao número de soluções dessa equação. É o mesmo problema. Se eu achar todas as soluções, esse problema é um problema que tem mais de uma solução, né? E aí nós temos que considerar, então, vamos colocar aqui uma condição, né? Com esses nossos xis, né? Inteiros não negativos. Inteiros não negativos. Significa que eu posso ter valor de x igual a 0 ou positivo, né, que são quantidades, mas admite a solução ser nula. Tá? Então, eu poderia ter, por exemplo, uma solução tipo assim, 6, 0, 0, 0, né? Essa soma dá 6. 3 mais 3, 0, 0, né? 2, 2, 2, 0. Aí, todas as possíveis somas, né, de inteiros não negativos que dê 6. Há várias soluções. Todas as soluções possíveis dessa equação é o número de combinações com repetição de 6 elementos tomados 4 a 4. Tá? Então, só encontrando um problema equivalente. Temos um problema equivalente agora para resolver. Ok? Bom, nesse problema equivalente, podemos também pensar numa representação equivalente
para chegar no quantitativo ou nos valores possíveis dessas incógnitas. Imaginamos o seguinte, vamos fazer uma distribuição em colunas, como se fosse uma tabela, um quadro, né? Onde em cada coluna a gente vai colocar a quantidade de elementos para cada, ou valores para cada uma dessas incógnitas. Seria igual ao número de tipos de sorvete, né? Para cada número de sorvete de cada tipo. Ok? Aqui estão, digamos, o nosso quadro, com a distribuição das incógnitas, e aonde em cada uma dessas linhas desse quadro são as possíveis soluções do meu problema. Tá? Ao invés de números, tá, posso colocar quantidades, né? Representar essas quantidades por números, ou posso por símbolos. Vou optar aqui por uma simbologia. Tá? Vou usar um sinalzinho de mais, um asterístico, uma bolinha, qualquer simbologia que represente as quantidades, para que daí, numericamente, a gente perceba que chegou em 6 elementos. Tá? Só mudar de cor aqui. Então, por exemplo, x1 a quantidade de sorvete tipo 1, x2 quantidade de sorvete tipo 2, tá? E assim por diante. Então, opções possíveis, opções de compra desses sorvetes, ou de soluções dessa equação. Posso pegar aqui, ó, 2 sorvete do tipo 1, posso pegar um sorvete do tipo 3, nenhum do tipo 2, né? Não, vou pegar um aqui do tipo 2, vai dar o quanto? Já deu 3, 4, e preciso então pegar 2 desse aqui, fechou 6. Ó, uma possível solução da compra dos sorvetes. Agora eu vou fazer uma outra. Vou pegar um só do tipo 1, tipo 2 eu não quero nenhum, tipo 3 vou pegar 3, já deram 4, não, vou pegar 4 para ficar distinto. Aqui ficou 4 e vou pegar o 1 do tipo 4. Deu 6 também. Todos são possíveis soluções. Tá? Não pegar nenhum do tipo 1. Pegar 2 do tipo 2. 1 do tipo 3. E 6 sorvetes distribuindo com esses tipos. Tá? E a internet? Como é que tá? Tá chegando aí? Só vem mensagem para mim. Minha internet tá com problema. Não sei se é a minha, mas tá meio ruim também, prof. Mas, falo devido ao problema. Dizendo que é com a minha rede. Deixa eu ver se eu fechar um pouquinho aqui. Tá. Se cortar ou tiver muito ruim, vocês vão me avisando de algum modo, nem que seja pelo WhatsApp. Vou deixar até o WhatsApp. Uma outra janela aqui meio fácil de ver. Vocês me alertam, senão eu fico falando aqui para ninguém. Ok? Segue o raciocínio comigo. Então, ok? Isso resolve o nosso problema, né? Assim, pelo menos constrói as possíveis soluções. Quantas são elas? Tá difícil de contar aqui, porque eu estou considerando possíveis, né? Se são muitas, daqui a pouco eu corro o risco de ficar repetindo, ou de esquecer alguma, tá? Mas com isso a gente percebe que é igual a obter o número de soluções possíveis da equação, que é análogo a resolver esse problema de combinação repetida, com repetições. Bom, ainda aproveitando essa estrutura mais visual, tá? Outro modo equivalente, e aí até aproveitando a maneira como foi construído aqui, ao invés de usar o quadro, a gente poderia simplesmente usar algumas barrinhas para fazer essas separações
de uma coluna para outra. Ao invés de usar as linhas aqui do quadro, essas 3 linhas, eu poderia usar 3 barrinhas. Desse modo, eu ficaria assim, ó. Como é que ficaria a primeira solução? Eu tinha aqui, deixa eu ir mudando de cor, eu tinha 2 para o x1, vou usar uma barrinha para separar agora a quantidade que eu reservei para x2, que foi uma. Opa, eu vou voltar para o azul para ficar uma. Aí vem outra barrinha aqui indicando que eu vou mudar de novo de coluna. Vou mudar para a terceira coluna, tá? Que é a coluna do x3. Tá? E aí no x3 eu tenho mais um elemento, mais uma cruzinha, mais um sinalzinho de mais. Vou mudar de novo a coluna, que eu vou agora colocar as cruzinhas, né, os sinaizinhos de mais para o x4, que é o da quarta coluna, que tinha duas coisinhas. Tá? Tenho 6 aqui, certo? Tá vendo? A mesma estrutura das colunas, eu usei a barra para separar. Então, em quatro partes, né? 1, 2, 3, 4. Como que ficaria aquela segunda? Naquela segunda a gente tem o x1 valendo 1. Então, eu tenho 1 aqui para x1. Aí eu mudo de coluna para colocar a quantidade de elementos do que seria o x2. Só que no x2 está 0. Então, eu deixo sem nada no meio. Né? Ponho de novo uma barrinha, quer dizer que eu vou para a terceira coluna. Ó. Um espaço, segundo, terceiro. Tá? Deixa eu fazer um pouquinho mais longe. Tá? Terceiro. Tá? E aí, eu mudo agora, coloquei quantas aqui? 4. 1, 2, 3, 4. Barrinha de novo, vou mudar de coluna, que seria agora a coluna do x4, e coloco as quantidades de x4. Uma marquinha, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam? Que essa estrutura é equivalente, tá? E para ficar talvez um pouquinho melhor, ó, vamos pegar aqui o que seria aqui a terceira, que não tem nada no x1. Então, eu tenho, mas vou ter no x2, e isso vem depois dessa linha. Então, eu tenho que botar uma barrinha sem nada, tá? Tem que ter uma barra sem nada. Não tenho nada antes. Vem agora duas cruzinhas. Opa, perdão, eu acabei saindo da funcionalidade. Duas cruzinhas para a segunda, mais uma barrinha. Mais uma barrinha, mais uma cruzinha. Terceiro, mais uma barrinha. Não precisa ficar barra embaixo de barra, né? Eu só preciso que mostrar as divisões. Um espaço 1, espaço 2, espaço 3. O quarto espaço fica do lado direito. Tá? Com 3 barras eu divido em 4 trechos, né? São as 4 colunas que eu preciso. Ok? E aí eu tenho mais 3. Então, só preenchendo mais 3. Tá? Ok? O que eu quero que vocês percebam? Percebo que esse modo é equivalente. Tá? Modo equivalente de representar. Então, eu só estou representando com barrinhas. Quer ver uma outra solução possível, usando a barrinha? Ó, poderia fazer assim, ó. Barrinha, barrinha, barrinha. O que quer dizer isso? x1, 0. x2, 0. x3, 0. Então, o x4 tem que dar 6. Tem que ter 6 ali. Cruzinha agora, todas na quarta posição. Certo? Seria essa solução aqui, ó. Nada, 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 e todo mundo está aqui. Sorvete x4 para todo mundo, né? Ok? Então, vamos pensar nessa estrutura de barrinhas e cruzinhas, né? Sinaizinhos de adição. Por que essa estrutura é melhor? Tá?
Porque quando eu olho para isso aqui, eu posso pensar, tá, nessa distribuição, nessa quantificação dos elementos, né, dos valores de x1, x2 e x3, tá, como uma forma de distribuir as barras entre os sinais de mais. Eu tenho sempre seis elementos separado por 3 barras. Sempre tenho 3 barras e 6 elementos. 3 barras, 6 elementos. 3 barras, 6 elementos. O que muda de um para o outro? Que cada um é uma solução diferente do problema. Muda que as barras estão em posições diferentes em relação aos elementos. Quando fica barra com barra sem nenhum elemento dentro, eu entendo que é uma solução nula para aquela incógnita. Tá? Então, quantificar, né, todas essas possibilidades seria encontrar todas as combinações possíveis de colocar as 3 barras separando esses elementos. Ok? Se eu encontrar todas as combinações possíveis de distribuir essas três barras pelos 6 elementos que estão ali, tá? Eu tenho todas as soluções possíveis do problema. Como que eu vou fazer a distribuição dessas 3 barras, né, pelos elementos? Veja que aqui, ó, né, os elementos ficaram todos do mesmo lado e as barras todas amontoadas, uma com a outra, tá? Então, para fazer essa distribuição das barras, eu tenho que considerar que seja a barra ou seja um sinalzinho de mais, cada um ocupa uma posição. Opa, essa cor é muito ruim. Né? Vou pegar uma vermelhinha aqui, ó. Seja a barra, seja um sinalzinho de mais, cada um ocupa uma posição nessa fila. Cada um, eu preciso de uma posição para colocar os sinais de mais e preciso também uma posição para colocar a barra, que pode estar entre os sinais de mais ou pode estar todas amontoadas. Tá? Mas desse modo, eu tenho 6 sinais de mais e 3 barras. Então, eu tenho 9 posições. São 9 posições. Dentro dessas 9 posições, eu tenho que escolher 3 delas para colocar a barra. Veja que aqui também eu tenho 9 posições. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em todas as situações, eu tenho 6 sinais de adição e 3 barras, que estão, de algum modo, separando ou agrupando esses sinais de mais de formas diferentes. Mas sempre eu preciso 6 sinaizinhos de mais e 3 barrinhas. Todas elas representam uma possível solução. Tá? Então, quantas são as soluções? Quantas forem as maneiras de distribuir essas 3 barras nessas 9 posições. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma combinação. Eu tenho uma combinação de 9 elementos tomados 3 a 3. Tomados 3 a 3. Não é verdade? Tá? Ou também, ou o contrário, né? Ou eu posso olhar sobre a perspectiva dos sinaizinhos de mais. Eu tenho 9 posições para distribuir os sinaizinhos de mais. Aonde eu coloco os sinaizinhos de mais, aonde ficar vazio, eu coloco barras. Então, eu também posso olhar isso aí por essa outra perspectiva. Eu tenho 9 posições e tenho que escolher aonde eu vou distribuir os 6 sinais de mais. Nas outras 3 vão estar as barras. Então, esse problema é equivalente, né? Esses valores são iguais. Ou 9 lugares com 3 barras, ou 9 lugares com 6, né? Entre os 9 lugares, 6 posições para distribuir os sinais de mais. Isso aqui, inclusive, é uma relação, né? É uma relação que vale para as combinações, onde fala que as combinações em que esse valor é o complemento do outro, tá? Nós temos sempre um valor igual para essas duas combinações. Tá? Então, ou eu olho para esse problema como a maneira de distribuir as 3 barras dentro das 9 posições, ou a maneira de distribuir os 6 sinais de mais dentro das 9
9 posições. O que der aqui é justamente o número de soluções desse problema. E o número de soluções desse problema é a nossa combinação com repetições de 4 elementos tomados 6 a 6. Tá? Então, estou dizendo que a nossa combinação com repetição de 4 elementos tomados 6 a 6 vai ser igual a uma combinação simples de 9 elementos tomados 3 a 3, ou, né, de 9 elementos tomados 6 a 6. Tomados 6 a 6. Se nós olharmos para essa composição dos valores, o que é o 9, o que é o 3, o que é o 6, tá? Eu posso olhar, né, quando eu olho para esse 9, né, olhando para essa equação aqui, ó, tá? Né, como que eu chegaria se o meu problema aqui tem 4 incógnitas e a soma tem que dar 6, né? São soluções inteiras não negativas, tá? Como que eu chego nesse 9, né? Vamos generalizar aqui, ó, né? Se aqui fosse um N qualquer e aqui fosse um P. Então, eu tenho N incógnitas, né? E a soma tem que dar P, tá? Veja que 9 poderia ser a soma do 6 com o 4, dá 10 menos 1. Né? Então, eu teria aqui uma combinação de N menos P, N mais P menos 1, que é o quê? É o número de todas as posições necessárias para eu colocar os elementos mais as barras, já que, para eu dividir isso aqui em 4 grupos, né, que são para cada uma, né, as colunas para cada uma dessas incógnitas, eu não preciso de 4 barras, eu só preciso de 3 barras. Se eu quisesse dividir em 5, só preciso de 4 barras, sempre uma a menos, né? 3 barras, 4 espaços, 5 barras, 6 espaços. Por isso que eu vou pegar P menos 1, né? Ou N menos 1, tá? Sempre preciso de, se aqui tem 4, para dar as 4 colunas, 3 barras. E esse número aqui vem justamente da quantidade de posições que eu preciso para as barras e os elementos. Então, é N mais P menos 1. E aqui em cima é quem? Tá? É o 3. O que é o 3? É justamente o número de barras, né? Não é a combinação de como distribuir as 3 barras entre as 9 posições? As 3 barras são as que dividem as minhas incógnitas, né? São elas que estão dividindo aqui, ó, as 4 incógnitas. Então, ela corresponde a N menos 1. Tá? Elas correspondem ao N menos 1. Já que nesse meu caso de permutações com repetições, o meu N ele é menor que P. Né? Meu N é menor que P. O P é maior do que N. Tá? O P é maior do que N. Ok? Tá? Então, ali em cima é N menos 1. O que é o outro caso? Seria, né? No caso ali do 9 e 6, que é o complemento, né? Bom, o complemento é P. Aqui, então, seria, embaixo é a mesma coisa, N mais P menos 1, que é o número de posições que eu preciso para distribuir os elementos e as barras. Tá? E aqui em cima, ou eu distribuo as barras, ou eu distribuo os elementos. São quantos elementos? P. Tá? São P elementos. Então, ou é um, ou é outro, porque os dois dão o mesmo valor. Uma outra maneira de entender esse N mais P também seria para olhar para esse problema. Deixa eu pegar aqui agora o Jamboard. Faltou espaço lá. Tá? Então, tinha lá a equação x1 mais x2 mais aquelas quantidades de sorvete. E isso aqui tinha que dar 6. Né? E o nosso xi tinha que ser maior ou igual a 0. É claro que não pode ser 0 sempre, né? Um pode ser 0, mas não todos ao mesmo tempo, né? Senão a soma não dá 6.
xi maior ou igual a zero. O que a gente diz que isso aqui é um inteiro não negativo. Ele admite o zero aqui, né? Admitindo o zero como possível resposta. Tá? Uma maneira equivalente seria pensar no mesmo problema, só que para soluções inteiras positivas, ou seja, não admitir soluções nulas. Tá? Para não admitir soluções nulas, bastava eu tomar, né, tomando que cada mudança de variável, vamos chamar de yi, a nova variável, e esse yi, ele vai ser o xi mais 1. Ele vai ser o xi mais 1. Se eu fazer essa mudança, trocar os x por y, mas os y vale os x mais 1. Como o x pode ser 0, tá? Então o meu y, por consequência, meus y eles vão ser o quê? Maior ou igual a 1. Porque quando o x for 0, meu y vale 1. Né? E quando o x não for 0, porque ele é algum valor positivo, aí é maior do que 1. Então, meu y ou é 1 ou é maior do que 1. Então, nesse caso, as minhas incógnitas agora, que vão ser os y, porque daí eu vou trocar. Né? Tomando isso aqui, nós temos, né? Nós temos, no lugar... Mas aqui eu tenho que trocar x, né? Então, eu teria que isolar. Então, vou fazer o contrário. Vamos botar o x de um lado, esse 1 vai passar para o outro lado, negativo, né? Então, para fazer a troca lá na equação, eu tenho que fazer isso aqui primeiro, né? O xi vale yi menos 1. Então, no lugar do x1, eu vou ter y1 menos 1. No lugar do x2, eu vou ter y2 menos 1. No lugar do x3, y3 menos 1. No lugar do x4, y4 menos 1. Isso tem que dar 6. Né? Isso tem que dar 6. Mas esse monte de menos 1 pode ser agrupado e adicionado, né? Então, fica y1 mais y2 mais y3 mais y4. Eles vão dar menos 4. Se eu passar para o outro lado, eles vão ficar mais 4. Correto? Então, nós temos agora a nossa equação aqui, que é a mesma coisa que igualar isso aqui a 10. Tá? Que é igualado a 10. Vale 10. Tá? Nessa nossa equação, a nossa incógnita agora, né? 10. E aí, em que, né? Em que esse yi, ele é inteiro positivo. Quando eu falo assim, então, eu tô excluindo a solução nula, né? Quando eu quero incluir o zero, eu falo inteiro não negativo. Estou tirando só os negativos do conjunto dos inteiros. E aí o zero está lá, né? E aí eu falo, quando eu quero tirar o zero também, eu falo só os inteiros positivos. Quando eu olho para essa equação, tá, veja que a nossa combinação com repetição, eu falei que era de 4 elementos tomados 6 a 6, e tinha virado, né, uma combinação de 9 tomado 6 a 6. Né, tomado 3 a 3 a princípio, né? Tomado 3 a 3. Tá? Observe que 9 pode vir daqui agora, ó, né? Dessa soma, que de modo geral, se fosse uma equação com n incógnitas e não 4, igual a P, aqui seria meu P mais N. Tá? Então, lá na combinação com repetição
de N tomado P a P, tá? Aqui eu teria minhas Y até N, tá? Minhas Y até N, e aqui eu teria N mais P. Né? Então, seria uma equação, né, de uma forma genérica, seria assim, Y1 mais Y2, mais, até um YN, e aqui do outro lado está quem? Estava o P, mas por causa da troca, né, dos X por Y, apareceu uma unidade para cada uma das incógnitas trocadas, passa para o outro lado, somando M. Então, a minha equação ficou assim. Então, aquela equação, de forma genérica, que era de x1, x2, até uma n, uma xn, igual a p, mas de soluções não negativas, né? Não negativas, ela se transforma nessa equação equivalente de soluções de inteiras positivas, né? De inteiros positivos. Ok? E aí, quando a gente olha para esse N mais P, é o que aparece aqui, ó, N mais P. Só que menos 1, né? Lembra que a gente falou menos 1, porque aqui, então, representaria as quantidades, né, que a gente precisa lá de posições para as barrinhas, tá? Mas só aparecendo, como que a gente pode entender também esse N mais P, né? Da onde que ele pode aparecer esse N mais P. E aqui em cima era o nosso N menos 1, tá? Que continuava sendo o número de barras, né? O número de barras é a quantidade necessária para eu dividir as colunas de cada uma dessas incógnitas, tá? E aqui já está, então, o número de elementos mais o número de barras mais uma posição aqui. Você tem que subtrair 1. Ok? Tá? Então, basta associar, lembrar que, né, voltando lá, deixa eu ver se a minha internet voltou para poder olhar para vocês olharem para mim, que nós temos todo o problema de combinação com repetição é igual a um problema de achar todas as soluções de equação desse tipo, tá? E aí a gente basta olhar ou o problema como soluções de inteiros não negativos, ou um problema como de soluções positivas. Agora podemos pensar também no contrário. Um problema algébrico, né? Eu preciso achar todas as soluções dessa equação aqui, né? Esquece agora o problema de combinação com repetição. A pergunta não era essa, a pergunta é: encontre todas as soluções dessa equação. Quais são todas as soluções? Uma combinação com repetição, né, de 4 elementos tomados 6 a 6. Então, eu posso olhar o problema do ponto de vista algébrico, né, ou do ponto de vista de análise combinatorial. Ambos são equivalentes, né, tem soluções iguais. Tá? Se o meu problema é de achar todas as soluções, eu posso olhar isso como um problema de combinação com repetição. O contrário também é válido. Preciso achar as combinações com repetições. Eu vim aqui e achar o número de soluções dessa equação. De qualquer modo, ambas caem numa solução simples. Só lembrar da história das barrinhas dividindo os elementos. Né? Tá? Ou lembrar, né, de como que esses NP constituem, né, o número de elementos e a composição o número de elementos dos subconjuntos, né, do conjunto e dos subconjuntos formados. Já que combinações a gente pode associar com subconjuntos. Tá bom? Tá? Veja esse problema aqui. Ó. Então, a gente pode olhar nesse sentido. Eu quero encontrar o número de soluções em inteiros positivos da equação x1 mais x2 mais x3 igual a 20. Né? Então, isso aqui já está, né, no formato de inteiros positivos. Ok? Já está como inteiros positivos.
tá? Ou seja, ele já está naquele segundo formato, né? Ele está nesse aqui, ó. As soluções são de inteiros positivos. Eu tenho que entender que o número que está aqui é a soma já de n mais t. Tá? Quando eu falo de soluções em inteiros positivos, o que está o meu termo independente, tá? É o n mais t. O número de incógnitas é meu n. Tá? Se fosse só isso, estava fácil, né? Mas ele dá uma restrição a mais. Onde o x2 tem que ser maior, o x2 tem que ser maior que 5. Tá? Então, tem mais uma condição que ele colocou. x2 tem que ser maior que 5. Então, eu posso deixar esse problema com uma mudança de variável, tá? Posso fazer uma mudança de variável aqui e trazer esse problema para um dos dois casos. Ou para um caso de achar soluções de um problema em que as incógnitas são valores não negativos, ou que todas as incógnitas são inteiros positivos sem nenhuma restrição adicional. Tá? Ou seja, tal, né, que nem ali o x2 tem que ser maior que 5. Não, todos sejam maior ou igual a 1. Porque daí eu caio aqui, e eu sei que esse número de soluções cai numa combinação com repetição. Tá? Mas desde que todas elas, né, todas as minhas incógnitas obedeçam a essa condição aqui, né? E não algo diferente, né? Nenhuma pode ser diferente disso. Mas eu posso trazer para esse caso se eu aplicar uma mudança de variável. Então, para corrigir, né, implementar essa restrição ao problema, de modo a levar um dos dois casos lá, podemos continuar com soluções inteiras positivas. Mas aí eu vou fazer uma troca no x2. Eu vou fazer o seguinte, como eu quero uma variável que ela tem que ser maior ou igual a 1, eu vou fazer o seguinte, o meu x2, vou dizer que o meu x2, que tem que ser maior do que 5, né, ele vai ser o 5 somado por uma y. Y vai ser uma nova variável que vai entrar no lugar do x2. Para ser maior do que 5, isso significa que essa minha y tem que ser maior ou igual a 1. Porque se for 0, fica igual a 5 e aí não satisfaz a restrição. Tá? Se for 1, dá 6, porque eu estou falando de inteiros positivos, né? Então não pode ser números fracionários, nem números irracionais, que sejam maior do que 5, tem que ser números inteiros, próximo é o 6. Então, tem que ser maior ou igual a 1. Então, desse modo, fazendo essa troca do x2 por esse valor, a minha equação fica assim, x1 mais, no lugar do x2, eu coloco esse 5 mais y, mais o x3, isso aqui vai dar igual a 20. Né? Fica igual a 20. Tá? Neste caso, onde todas as minhas incógnitas são inteiros positivos e, né, maior ou igual a 1, ou seja, com os meus xi maior ou igual a 1 e y maior ou igual a 1. Tá? Estão comigo? Estão mantendo a atenção aqui? Então, se eu tenho... Bom, esse 5 pode passar para o outro lado subtraindo, né? Então, ficar só com as incógnitas do lado de cá. Isso aqui vai passar subtraindo, né? Vai ficar igual a 15. Tá? Então, tem uma equação que se enquadra nesse modelo, né? Que é linear, de coeficientes iguais a 1, tá? Em que tem que dar um certo valor. Tá? E cujos valores dessas incógnitas têm que ser inteiros positivos. Como eu estou falando das inteiras positivas, eu sei que desse lado, o valor que está aqui corresponde a n mais t. E o número de incógnitas corresponde ao meu n. Então, o número de soluções desse meu problema, tá, é igual a uma combinação com repetição, tá, igual a uma combinação com repetição de... n mais p aqui, né? N mais, o nosso n aqui é 3,
Como o N mais P está dando 15, significa que o meu P é 12, né? O P é 12, tá? Ou melhor ainda, não preciso nem pensar nessa combinação na forma da combinação com repetição, porque no final das contas o que eu faço é uma combinação simples, tá? E na combinação simples, o que eu preciso? Pegar esse N menos P, o que está aqui então, o que está aqui é meu N menos P. Eita, essa cor não ajuda. Um vermelhinho mesmo. Esse aqui é meu N, esse é o meu N mais P, perdão. Tá? Eu vou pegar esse meu N mais P, menos 1, tá? E aqui em cima é o meu N menos 1. Ou o meu P. Né? Que também resolve. Tá? Ou seja, N mais P, se aqui é meu N mais P, eu faço N mais P menos 1, aqui embaixo é a combinação simples de 14 elementos que são tomados 12 a 12, né, ou tomados de 2 em 2. Né, já que é o N menos 1, aqui tem 3, tira 1, 2. Tá? Ou pega P, né? Lembra que a outra fórmula, né, ou é P ou é N menos 1, porque P é o complemento. Tá? É a mesma coisa, então, de fazer a combinação de 14 tomado 12 a 12. As duas dão o mesmo resultado, então cada um pode fazer o que quiser. Tá? Então, seja uma, seja a outra, eu vou ter o quê? 14 fatorial. 14 fatorial é combinação, né? Então, eu tenho... Vou pegar esse aqui, que o P é 2, aqui fica 2 fatorial, e aqui fica N menos P. 14 tira 2, que fica 12. Tá vendo que tudo dá a mesma coisa? Porque se eu fizer aqui N menos P com esse aqui fica 2 e aqui fica 12. Né? De qualquer jeito, no denominador eu vou ter o 2 fatorial e o 12 fatorial. Né? Ou fica 2 aqui, 12 pela subtração, ou fica o 12 aqui na frente, deixa eu fazer uma inversão, e o 2 pela subtração. Né? Sim, fica melhor de ver. Certo? Então, nós vamos ter o que aqui? 14 fatorial fica 14 vezes 13 vezes 12. Aí eu continuaria com o fatorial de 12, mas não preciso mais fazer, porque eu posso já cancelar esse com esse. Ainda sobra um 2 fatorial, que é 2. 14, se eu dividir por 2, é 7. 7 vezes 10, 70. E 7 vezes 3, 21. Então, 91. 91 seria o número de combinações de combinações com repetição de 3 elementos tomados 12 a 12. Seria igual, tipo, ir na sorveteria, só tem 3 sorvetes e eu quero comprar 12. Né? Só tem 3 tipos diferentes de sorvete, eu quero comprar 12 sorvetes. Posso fazer isso de 91 maneiras diferentes. Tá? Esse 91 também diz o número de soluções dessa equação em que o x2 é maior ou igual que 5. Tá? Então, com o intuito de resolver esse problema, um problema algébrico, e incorporando essa restrição, né, eu faço uma mudança de variável, o truquezinho é só aqui, só fazer uma mudança de variável, tá? Para encontrar uma equação equivalente aonde isso aqui seja respeitado, né? Todas as incógnitas têm que ser maior ou igual a 1, né? Não pode ter nenhuma com outra condição. Caiu aqui, eu estou aqui, né? Nessa aqui, que é de soluções inteiras, tá? Se eu tivesse aplicado uma mudança de variável em todas elas e considerado que podia ser 0, daí eu teria que trocar o x1, que estava lá também, o x3, e trazer que todas elas tinham que ser maior ou igual a 0, aí eu estou nessa aqui. Aí lembrar que esse termo independente seria só o P, e não N mais P, tá? Ok?
Então, quando eu estou falando de soluções inteiras positivas, lá na própria equação, esse meu 15 que aqui ficou já era a soma do N mais P. Se eu estivesse falando de soluções não negativas, esse 15 sozinho seria o P. E ainda eu ia ter que somar com o 3, que é o N, subtrair 1. Mas só essa confusão que pode acontecer. O resto não tem. Cadê Lorena? Viu, Lorena? Hoje eu não compliquei. Vê se tem mais algum. Ah, tem mais algum aqui. Permutação com repetição. Tá? Ficou tranquilinho aqui, pessoal? Deu para compreender a ideia das permutações com repetição? Tá? No final das contas, a gente não faz combinação com repetição, né? O cálculo a ser feito vira uma combinação simples, tá? Desde que a gente entenda que quando tem as repetições, o problema seria equivalente a distribuir os elementos separados por barrinhas. Tá? E aí eu preciso pensar no número de posições para os elementos mais as barras. Tudo uma questão de trocar, né? Trocar um problema por outro equivalente, e nesse outro problema equivalente a gente resolve com combinação simples. Perfeito? Tá. E aí, só para finalizar, o último dos assuntos são as permutações com repetição. Tá? Então, foi os arranjos simples e com repetição, foram as combinações simples e com repetição, e aí as permutações, a gente falou das simples, das circulares, e agora, então, com repetições. Aquelas permutações em que eu tenho elementos repetidos na fila. Tá? Então, penso, por exemplo, nas palavras, nos anagramas, em que eu tenho, vou pegar a palavra urubu, né? Então, eu tenho letras repetidas. Então, se eu formar os anagramas, o que vai acontecer? Tá? Aquele monte de U da palavra urubu, né? Aqueles 3 U's, quando eu permuto eles, não vai formar um anagrama novo. Por causa das repetições, forma o mesmo anagrama, né? Então, há um cuidado a ser tomado quando se tem permutações com repetições, tá? Mas o processo de chegar nesse número de permutações com repetições é ligeiramente simples, tá? Então, supomos que eu tenha lá, né, um conjunto com alguns elementos em que o elemento A1 possui N1 repetições. Tá? O elemento A2 possui N2 repetições dele. E assim por diante, tá? O elemento A3, vamos considerar que todo mundo aqui tem um certo número de repetição. Se tiver repetição, esse número é 1, né? Só tem uma vez ele. E eu quero formar filas, né? Permutação é formar filas. É ordenar esses valores. Tá? Vou colocar todos esses elementos na fila. Tá? Quantos elementos? Quantos elementos eu vou ter? Tá? Então, a princípio, vamos supor que eu tenha, o meu total de elementos é N, né? O número de elementos desse conjunto, número de elementos desse conjunto todo, tá? É Nzinho. Tá? Ou a cardinalidade, né? Também vamos usar uma nomenclatura da qual já utilizamos outrora. Né? Cardinalidade. Cardinalidade do conjunto finito. Né? É N. Tenho N elementos. Esse N, então, é claro, é a soma, né, do N1, mais o N2, mais o N3, mais o NR. Tenho N elementos. Então, eu vou formar uma fila que tem N posições.
E aí eu vou começar a distribuir esses meus elementos, mas eu tenho elementos repetidos. Tá? Então, primeiro eu posso escolher, dentro das N posições, como colocar todos os meus elementos do tipo A1, que eu tenho N1 repetições deles. Tá? Tenho vários A1s para colocar nessa fila. Mas eu tenho N posições na fila. Né? Tenho N posições nessa fila. Então, se eu tenho N posições nessa fila e tenho um conjunto menor de elementos para distribuir nela, tá? É só pegar e fazer uma combinação. Já que a ordem aqui não interessa, porque são elementos repetidos. Tá? Então, não importa a ordem, são todos iguais. Tá? Se despreza a ordem, é uma combinação. Então, dentro das N posições, eu escolho N1 posições para colocar todos os A1s. Certo, Elisa? Ou não? Então, tá bom. Né? Então, tem que lembrar que eu tenho um monte de posição e tenho muitos A1s para colocar aqui dentro. Né? Então, eu escolho dentro dessa onde eu vou distribuir os A1s. Sei lá, aqui, 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 uma possibilidade. Né? Então, eu tenho N posições e N1 A1s para colocar dentro dela. Escolhi. Uma vez que eu escolhido os A1s, tá? Eu não tenho mais N posições para colocar os A2. Agora eu vou colocar todos os A2. Estou compondo essa fila. Mas agora eu não tenho mais todas as posições livres. Quantas posições livres eu tenho agora? As que eu tinha antes, menos as que foram ocupadas. Menos os A1. Essas são as posições livres. Nessas posições livres, distribuo todos os meus A2, que são N2 quantidades. Quantidade dos A2, N2. Para distribuir os A3, pego as posições que sobraram. Quanto que sobrou? N menos N1 menos N2 já estão ocupadas. Aí eu distribuo os N3, né, os A3, que tem N3 quantidades deles repetidos nessas posições. Certo? E lembrando que, né, para cada uma dessas quantidades, qualquer mudança aqui impacta numa fila diferente. Então, esses produtos são, né, essas quantidades são, então, multiplicadas. Né, porque a maneira como eu coloco os A1s, tá, se eu mudar essa maneira, já tenho outras filas totalmente diferentes. Então, para cada forma de distribuir o A1, eu tenho novas filas. E tenho todas essas quantidades de maneiras de distribuir os meus A1s. Então, isso aqui é um produto. Então, esse produto vai acontecendo até eu esgotar todas as posições livres e colocar todos os elementos. Então, aqui nas quantidades, eu vou sempre subtraindo, tá? Vou sempre subtraindo e aqui em cima até chegar no meu, né, nos últimos elementos que tem quantidade NR para distribuir. E aqui eu vou subtraindo todas as quantidades, né? N-2, e aí eu vou tirando, né? Reticência, lembra que parou no 3, aqui era o 2, né? Quando aqui é 1, aqui é o 2, aqui, se aqui é o R, aqui ele vai terminar no NR-1, né? Na quantidade menor, tá? Isso está melhor escritinho aqui, tá? E começa com N para distribuir o N1, subtrai o N1 para distribuir o N2, subtrai também o N2 para distribuir o N3, e assim vai fazendo até preencher tudo. Então, isso eu chamo de uma permutação com repetições. Como que nós vamos usar, né, que notação que a gente vai usar para indicar que é uma permutação com repetição? Eu uso P de N, permutação de N elementos, e aqui em cima eu expresso as quantidades de cada elemento, né? N1, N2, que são as repetições de cada elemento. Tá? Se ele não tem repetido, esses N vale 1. Tá? 1, pronto. Ok? Agora, aqui é uma questão de
aplicar a fórmula da combinação para cada um deles, tá? E a gente percebe que é um monte de cancelamentos, porque o que é o numerador dessa é parte do denominador da anterior. Isso aqui vai ter uma série de cancelamentos, tá? O último vai cancelar com o penúltimo. Aqui em cima, no final, vai sobrar só o n fatorial. E aqui embaixo vão sobrando só esses aqui. N1 fatorial, N2 fatorial, NR fatorial, porque o último aqui, quando subtrair todo mundo, sobra zero. Né? Não sobrou mais nenhum espaço para colocar. Ou seja, fica N fatorial no numerador e no denominador o produto das repetições, né? Do fatorial dos valores repetidos. N1, N2 fatorial, N3 fatorial, NR fatorial. Simplesinho. Então, esses aqui viram os denominadores, produto fatorial deles, isso aqui vira o numerador. Não? Um probleminha, por exemplo, esse do campeonato, para a gente fechar. Tá? Se um time de futebol jogou 13 partidas em um campeonato tendo perdido 5 jogos, empatado 2 e vencido 6. De quantos modos isso pode ter ocorrido? Tá? Então, se eu representar aqui, ganhou, vitória, empate e derrota, né? Então, vitória, empate e derrotas. Certo? A maneira como isso pode ter acontecido é uma maneira de ordenar V, E e D. Certo? Uma fila de 13 elementos com as letras V, E e D. Por exemplo, né, ele pode ter tido no começo só vitórias, vitória, 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 né? Aí, sei lá, começou a declinar, né? Botar aqui empate, empate. Quantos empates ele teve? 2 empates só, né? 2 empates. Depois teve... venceu só 6, né? V, 6 vitórias e o resto perdeu 5. Né? E aí, derrota. Perdeu tudo. Ok, tá aqui, ó, né? É uma fila com 13 elementos, só que com elementos repetidos. Tá? Então, todas as maneiras de compor essa fila é todas as maneiras dos possíveis resultados que podem ter ocorrido com 6 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Então, isso aqui é uma permutação de 13 elementos, sendo que desses elementos, né, eu tenho um deles que repete, vitória repete 6, né? Empate repete 2 e o outro repete 5. Então, é uma permutação de 13 elementos com repetições 6, 2 e 5. Pela formulazinha vista no slide anterior, isso aqui vira 13 fatorial dividido pelo produto do fatorial das repetições desses elementos. 6 fatorial, 2 fatorial, 5 fatorial. Aí é só fazer conta, a conta aqui é o menos importante. Abrir um fatorial de 13, pelo menos até o 6, que já cancela com 6. Depois dá para dar uma simplificada em algumas coisas com o 5 e com o 2. E sobrar, computa. Tá? Mas é isso, resolve. Ou seja, uma combinação com repetição resolve esse problema. Bom, então tudo, como a gente percebeu, tudo aqui é agrupamento. Né? Aí os agrupamentos têm suas características, né? Eles podem ter repetições, não ter repetições, pode depender só da natureza dos elementos, podem depender da natureza e da ordem. Então, para cada uma dessas coisas, há uma classificação desses agrupamentos. E para cada uma dessas classificações, um modo distinto de determinar o número. Mas se a gente olhar
né, no fundo, todos usam o princípio multiplicativo da contagem, né, princípio multiplicativo da contagem. Como tudo usa o princípio multiplicativo da contagem de certo modo, isso ele é chamado, como eu falei lá no começo, de princípio fundamental, né, que é fundamental o uso desse princípio para resolver esses problemas. Tá? Às vezes ele não é o único, né? Às vezes precisa também do princípio aditivo, mas sempre precisa do princípio multiplicativo. É fundamental. 36.036? Se estiver errado, brigam com o Elias. É isso, gente. Fechamos. 34 slides depois, com a capa. Né? Nem foi tanta folha assim, Elias. Joel, acabamos de legal. Foi nada, foi pouca. Saiu bastante para rascunho. Tranquilinho? O assunto não é complexo, né? O Combina tá assim, não tem fórmulas complexas. O que é complexo é entender a estrutura de cada problema, né? E, por exemplo, que nem aquele do búlgaro lá, né? Você viu? Às vezes tentar subtrair aqueles que a gente não quer, às vezes é muito mais problemático do que pensar numa estrutura diferente, né? Do problema. Análogo também foi essa questão dos com repetições, né? Em pensar em que tudo consiste em distribuir barrinhas para separar os elementos, tá? Então, em geral, os problemas complexos sempre têm, né, uma saída equivalente, mais simples. O problema está aí, né? Em descobrir a saída, né? Qual é a saída e qual é a mais simples. Às vezes a gente acaba pegando caminhos tortuosos, desde que chegue, né? Tá bom. Né? Mas aí é agora o trabalho, né, de resolver uma certa gama aí de exercícios para poder se preparar para as mais diversas possibilidades, né, de problemas dessa natureza que vocês podem vir a resolver aí no futuro numa prova de qualificação. Bom, hoje eu não coloquei, né, mas daqui a pouquinho está lá no CIGAR e já deixo disponível para vocês. Calma, prof. Calma. Eu sou uma pessoa calmice. Até mais, então. Bom descanso. Até mais. Semana que vem. Ou até terça, né? Terça-feira agora eu dei um bolo em vocês, né? Uhum. Eu estava na escrita de um projeto e a gente estava terminando e a hora passou. Quando eu lembrei, era 9 e pouco. Falei, meu Deus, nem mandei mensagem lá para não ficar vergonhoso. Até mais, então, gente. Tchau, tchau. Até.